Olá, boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz a todos, boa noite, vamos chegar, puxa a cadeira. Ô Edu, boa noite, amém, Pablão. Deixa eu só caçar. Tocar João Ferreira de Almeida, eu tenho um pouco mais de dificuldade de achar os trem aqui. Deixa eu já preparar aqui os versinhos que nós vamos usar. Amém, amém, maninho. Aperta esse aviãozinho aí, manda pra galera. Aperta o coraçãozinho. Eu não manjo muito de Instagram, de rede social, então vocês é só apertar o aviãozinho, mandar pra turma vir ao vivo pra cá e o coraçãozinho para expandir. Amém, Edu? Vamos começar leve com o pastor Elias, vamos começar com Tessalonicenses, né? Ou começa pesado? Começa com Coríntios 1. Vamos ver. Amém. Pernambuco, longe, hein? Meu Deus, que benção. Saudações a todos, vamos chegar. Vamos lá convidar o irmão Elias. Estou mandando convite. Graça e paz a todos, todas as saudações, amém a todas as saudações. Vamos lá chamar o irmão Elias, vamos ver se eu sei fazer isso aqui, se eu ainda lembro. Amém, amém, gente. Opa. Calma aí que vai dar certo aqui. Ele está entrando aqui no Instagram agora. Ele é igual eu para rede social, provavelmente. Queridos, quem tiver alguma dúvida com relação a isso, pode colocar aqui no chat ou mandar no meu WhatsApp. Acho que no WhatsApp é mais fácil, que eu vou olhar aqui do lado. Vou começar leve com ele aqui, com Tessalonicenses, tá? Depois a gente vai dificultando, tá bom? Ó, a África chegando aí também, que bênção, que bênção. Coloca aí o aviãozinho, manda pra galera, pra turma entrar ao vivo com a gente, vai ser uma alegria. Amém, irmã Elaine? Vamos aqui tentar a chamada. Acho que ele entrou. Vamos convidar nosso professor. Turma 2 na área. Angola, Shalom.
Vai entrar agora aqui. Turma 1 também. Só está faltando o pessoal da turma 3, né? O pessoal da turma 3 está fraco. Cadê a turma 3? Turma 3, acho que ninguém entrou ainda. Vou convidar de novo. Agora vai. Agora eu acho que está entrando, pastor. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aconteceu aqui algo aqui, deixa eu ver. A câmera. Você tem que virar a câmera. Aí. Uau, Aí. agora sim. Agora tá bom. Rapaz, essa sua biblioteca atrás aí é a coisa mais linda, hein? Eu gosto mais dos meus carrinhos lá, você viu? Ó, dá uma olhada. É Kombi? É, uma Kombi e uma ala, uma jardineirazinha. Jardineiro, jardineiro. Até pouco tempo atrás eu tinha um Fusca. Sério? Eu sou apaixonado em carro antigo. Rapaz, eu também. Eu tive um Fusca mesmo, 1968. 68. Originalzinho, 68. Com Hoje emblema isso ia São ser Bernardo e relíquia. tudo. Oi? Meu Deus. Hoje isso ia ser uma relíquia. É uma relíquia, rapaz do céu. O cara Aquela que do farolzinho pequeno. A do farolzinho tem menorzinho. o olhinho assim, ó. Que maravilha. Querido, nós estamos ao vivo aqui, já tem os irmãos da África, Portugal, que entraram aqui. Eles estão de madrugada lá para Meu assistir Deus. essa aula aqui. Me chamaram no WhatsApp do lado também. Irmãos da Europa aqui que está assistindo a gente agora, entraram ao vivo. Pastor, Perfeito. antes da gente começar, gostaria Podemos. que o senhor fizesse uma oração para a gente, pode ser? Vamos lá então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te louvar, glorificar e bendizer pela Tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. Senhor, eu Te adoro porque o Senhor tem feito coisas grandes, nos salvado, nos abençoado, nos mantido na Tua presença. Eu Te agradeço por todos os Teus filhos que estão conectados, Senhor, conosco aqui para junto aprendermos mais da Tua palavra. E queremos que o Teu Espírito Santo venha nos renovar, venha nos fortalecer, venha nos iluminar, para que cada palavra que for dita aqui seja para glorificar o Teu nome e para a edificação da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor, eu recebi mais algumas perguntas, mas eu vou encapsulando elas aqui, tá bom? Certo. E para a gente dar início, tem uma pergunta aqui, o senhor fica à vontade para discorrer no tema, que é a seguinte, algumas que eu selecionei. Prometo não apertar, mas tem coisa de calvinista aqui. Vamos lá. A primeira é a seguinte. Um passo antes de chegarmos ao sono da alma, gostaríamos de ouvir sobre salvação, soteriologia, né? E vida eterna. Pastor Elias, nominal, o que devo fazer para alcançar a salvação? 2. O batismo perdoa pecado? Bom, vamos começar pelo primeiro, né? O que devo fazer para alcançar a salvação? A Bíblia, ela deixa muito claro em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, diz o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Isto o quê? A salvação. É dom de Deus. Como disse Jonas, a salvação pertence a Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, de modo tal que, por melhor que sejam as minhas obras, elas jamais podem colaborar para a minha salvação.
Porque aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de novo pela fé, ele é como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura, criado em Cristo Jesus para realizar boas obras. Então qualquer obra que você venha realizar boa, nesse estágio, a glória é de Cristo. E nenhuma que você realize antes pode colaborar para a sua salvação. Senão, seria uma salvação não pela graça, mas meritória. Aí eu faço e alcanço a salvação. Isso aí é pregado no Espiritismo e em algumas outras religiões que têm a salvação pelas obras. Agora, batismo, ele pode salvar? Se o batismo pode salvar, o batismo acaba se caracterizando como uma obra. As águas batismais não lavam o pecado. Qual é o simbolismo do batismo? Quando eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador, eu nasci de novo, isso aí é algo que aconteceu internamente, que não tem como você ver a fé. Ela não é tangível, palpável, ela está dentro do abstracionismo. Está no campo das ideias, está interiorizado. Só quem pode saber se ela é genuína ou não, e se você realmente creu, é só Deus. Agora, Tiago mesmo desafia. Ora, se mostra minha fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. O que é que vai dar testemunho da fé? A obra. Mas não é que a obra salva. É que eu fui salvo pela fé e agora eu realizo obra como comprovação da minha fé. E o batismo, neste caso, é uma confissão pública da minha fé. Eu venho publicamente esposar que agora eu fui resgatado, tirado do império das trevas e fui transportado para o reino do Filho do amor de Deus e eu tenho um novo modus vivendi. Eu estou lendo uma nova Constituição. Eu faço parte de uma nova família, que é a família de Deus. Então eu faço parte de uma cidade celestial. Eu sou um representante de Deus, um embaixador de Cristo. Eu estou aqui na terra como representante de Deus. E eu confesso isso através do batismo. Então o batismo é a minha confissão pública. É um ato de iniciação, de entrada para esse novo reino. Está bem explicado. Existe alguma denominação que prega batismo por obra? O senhor conhece alguma igreja que... salvação por obra? Essa heresia existe? Olha, você não vai ficar ofendido, né? Mas a congregação prega isso. Agora nesse novo... Senhor, não estou ofendido, eu te amo. Não se sinta. E às vezes nas nossas denominações também, tem aqueles irmãos, mas isso, sabe, eu atribuo assim, como que eu posso dizer? A falta de conhecimento, sabe? A falta de conhecimento. Porque você pode ver, levanta na presença de Deus, daquele... Eu estou te falando para você, porque eu acompanhei um ancião da congregação, que nós estudávamos idiomas juntos. Estudávamos numa escola de línguas. Eu estudava francês e espanhol, ele estudava espanhol. E nós começamos juntos. Ele era um dos anciãos mais velhos, eu não quero dizer o local, do local. Sim, claro. E nós fomos fazer uma... Como é que fala? Quando você vai para outro país, fazer um intercâmbio. Intercâmbio. Eu fui como intercâmbio. Ele disse que ele foi numa missão. E aí, só que nós estávamos colados, eu, a esposa dele e tudo mais. Então, onde ele ia na congregação, eu estava junto, porque eu não conhecia ninguém. Aí começamos de Foz do Iguaçu, entrando no Paraguai, Argentina e tal. E acabei perdendo a linha. E aí nós, assim, por que eu aprendi, né? Houve momentos em que o culto era trilingüe. Era português, espanhol e guarani. Porque o pessoal lá fala em guarani. Em guarani. Então, ele pregava em espanhol, né? Ele pregava ou melhor, em português. E aí como é que fala? Não é ancião, não, um cooperador. Ele estava lá, ele traduzia para o espanhol e tinha irmãos lá que não entendiam o espanhol, só entendiam o guarani. Então ele falava nos 3 idiomas. Então os paraguaios ali, muitos deles são trilingües, né?
E aí, então, a pessoa dá testemunho, né? Levanto na presença de Deus e dos queridos irmãos, que se eu for fiel até a morte e as minhas obras forem dignas, ele vai me dar um lugarzinho no céu. Ó, isso é uma confissão de salvação pelas obras. Se as minhas obras forem dignas, aí ele vai me dar um cantinho lá no céu. Mas a bem da verdade, o que é que diz o profeta Isaías? Que as nossas melhores obras são comparados a trapo de imundície. Você sabe o que é isso, né? Trapo de imundície, né? Eu sei, mas pode explicar. Explica para os nossos Tá. ouvintes. Tem bastante gente aí. Então, eu vou tentar usar aqui uma linguagem. O trapo de imundície, hoje, por exemplo, a mulher, quando está na sua fase de incômodo, fase menstrual, o que ela usa? Um absorvente, né? Mods, né? Mods. Só que naquela época não tinha isso. O que é que tinha? Tinha um pedaço de pano onde a mulher usava para poder absorver toda aquela sangue e tudo mais, né? Então, o que era aquilo? Quando ela absorvia tudo aquilo, aquele pano, ele é um mau cheiro terrível, é nojento. Então, o que ela faz? Ela joga aquilo fora. Não vai lavar para reusar, ela vai jogar fora. Né? Então, o que Deus está dizendo? A sua melhor obra é comparada a esse trapo de imundície. Diante de Deus, não vale nada. Não vale nada para Deus. Então, as nossas obras não têm como realizar a nossa salvação. É impossível, impossível. Somos homens, né? Somos homens, no sentido geral da coisa. Bom, pastor, Homens digamos que... pecadores, né? Homens pecadores, homens e mulheres, no caso, né? Mas homem no sentido geral. Bom, pastor, digamos que nós estamos falando agora para um salvo, tá? Um salvo. E esse salvo veio a morrer, veio a falecer, ou Deus recolher, como queira. Aí tem com base nos textos, ou no texto de Tessalonicenses, tem um verso aqui que a gente começa a iniciar no tema para essas 130 pessoas que nos estão acompanhando ao vivo aqui. Certo. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Quando a gente morre, nós vamos dormir? Muito bom. Se fosse fazer uma exposição desse texto aí, meu Deus, duraria, porque a sua pergunta, ela está dentro de uma área da teologia que chama-se estado intermediário. O que é o estado intermediário? É um lapso temporal, ou seja, um espaço de tempo que existe entre a morte e a ressurreição. Então, entre a morte e a ressurreição, existe um lapso que nós não podemos, como que eu posso dizer assim, quantificá-lo ou mensurá-lo, porque nós estamos num estado atemporal, onde a cronologia cessa para aquele que deixou esta vida. É como se você estivesse dormindo, por exemplo. Você já tirou aquele cochilo, você chega cansado, dá uma cochilada, você acorda, parece que você dormiu umas 2 horas, mas na verdade você não dormiu nem 10 minutos. É que aquela coisa foi tão profunda, não é isso? Então, você perde a dimensão de tempo. Você não consegue se estabelecer no tempo. Quanto tempo faz? Você perde isso. Por isso existe essa figura de linguagem que faz parte da nossa gramática, né, a área da estilística, que é o eufemismo. Esse dormir a bem da verdade é o dormir do corpo. O dormir do corpo, porque uma pessoa que está morta, você contemplando ela ali no caixão, é como se ela estivesse dormindo, com os olhos fechados, ela tá fora daqui, ela não tem nenhuma conexão. Assim também uma pessoa que está em coma, uma pessoa que está dormindo, ela se desconecta daqui. Ela vai para uma outra dimensão. Tem pessoas que estão dormindo e elas estão no céu, ou pode estar em outro país, ou pode estar numa situação difícil, pode estar tendo um pesadelo, ou pode estar rica, milionária, ou que ficou muito pobre, depende do sonho que ela tiver, né?
Irmão Elis, acho que deu uma pequena travada no vídeo, mas acho que na gravação captou. Então, para eu entender, o lapso temporal é: enquanto a minha carne cochila, esse cansaço desse enfado do trabalho, eu estou em alguma dimensão, estando rico, pobre, talvez um pouco mais alto. Isso, na verdade, eu apenas apresentei a metáfora do sono. Só para você entender. Então, só que quem morreu, ele não está dormindo. Ele só tem dois destinos. Ou ele está no paraíso, que é o terceiro céu, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 4, ou ele está no Hades, no Sheol, que é um lugar de tormento. Para onde vão as pessoas? Para onde vão as pessoas que são ímpias, que não conhecem a Deus e que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador? Elas vão para o lugar de tormento, que é o Hades, que a gente chama de inferno, que é o inferno. Já o salvo, o seu corpo fica aqui na terra, mas o seu espírito, a sua alma, vai para o paraíso e está consciente. E ela está tão consciente porque isso está lá por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, as almas estavam ali reivindicando justiça contra aqueles que as mataram eles quando estavam aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo deixa um texto muito clássico, melhor, em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que ele quer dizer com isso? Que o corpo morre, mas a alma continua existindo apesar da morte do corpo. Com o ex-ladrão da cruz, que a tradição chama ele de Dimas, o ex-ladrão na cruz, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E o que é que Jesus respondeu para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Mas como ele poderia estar com Jesus no paraíso, uma vez que ele morreu e não ressuscitou? E se ressuscitasse para poder estar no paraíso, ele precisaria estar com o corpo glorificado. Não estando com o corpo glorificado, ele não pode entrar no céu, porque carne e sangue não entram no reino dos céus. Então, o que é que Jesus levou para o paraíso? Levou a sua alma, levou o seu espírito. O próprio Deus é espírito. Os anjos são espíritos ministradores. Então não há nenhum problema do nosso espírito, da nossa alma, que é a nossa parte material, se sair do corpo por ocasião da morte do corpo e estar com o Senhor, ou se for um ímpio, estar no lugar de tormento. Mas consciente. Inclusive tem o senhor é um entrevistado, mas me fez lembrar de uma coisa que eu acho muito bonito. Mário Quintana, ele ele estava conversando com alguém momentos antes da morte, ele perguntou, perguntaram para ele, o que o senhor gostaria que ficasse escrito no seu túmulo, Travou. né? Não peguei nada. Travou. Ah, tá, vou voltar para lá. Perguntaram para Mário Quintana, antes dele morrer, o que o senhor gostaria que tivesse escrito no seu túmulo? Claro que não era um conceito teológico, nem muito menos cristão, mas o que ele diz tem uma semelhança com o que o irmão está falando. Mário Quintana diz o seguinte: escreva lá, eu não estou aqui. É verdade. Não está mesmo. Ficou o corpo, mas a alma foi embora. Ok. 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. É mais ou menos. E foi isso que perguntaram. Quando a gente está falando de Coríntios 1,15, novamente, esse termo dormir é esse lapso temporal? O dormir significa que o seu corpo foi dormir. É uma metáfora para a morte. Olha, vamos exemplificar isso com João capítulo 11, falando acerca de Lázaro, tá bom? Vamos lá? João, Evangelho segundo João, capítulo 11, que eu acho que aqui vai ficar bem mais claro. Bora lá. Ó. A irmã de Lázaro diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido e tal, e tal, e tal.
Jesus responde no versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, olha o que Jesus diz: Lázaro, nosso amigo, dorme. Por que se usa esta palavra como um eufemismo, como uma metáfora da morte? Porque, imagina só, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz: Irmãos, não quero, porém, eu não desejo que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. Ele está falando para um auditório de pessoas que perderam os seus entes queridos. Um perdeu a mãe, outro perdeu o pai, outro perdeu o irmão. E ninguém chega para dar uma notícia dessa para o outro dizendo o seguinte: ô meu amigo, sabia que seu pai morreu? Sua mãe morreu? Poxa, é uma falta de sensibilidade, uma falta de empatia para com a pessoa. Então você vai usar aquela palavra que a gente chama de eufemismo, que é uma forma de abrandamento. Para não dizer morreu, olha, seu pai vinha, como você sabe, com sérios problemas de enfermidade, eu acompanhei ele nos últimos momentos, mas aprove a Deus recolhê-lo em seus braços, e agora ele está dormindo com o Senhor. Ora, esse dormindo significa que ele morreu fisicamente, mas a sua alma está na presença de Deus, num estado de bem-aventurança. Então, o que é que está dormindo? O corpo está dormindo, porque ele cessou as suas atividades. Olha o que Tiago diz. O corpo sem o espírito está morto. Uma vez que o espírito saiu do corpo, morre. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta. Olha o que aconteceu. Aquele menino morreu e o que é que Elias fez? Ele orou a Deus e pediu: Senhor, eu te peço que o Senhor torne o espírito desse menino nele. O Senhor traga novamente o espírito. E a Bíblia diz que quando ele orou, o espírito entrou naquele menino e ele se levantou e reviveu. Começou a respirar. Ou seja, sem o espírito, é como se ele estivesse dormindo, porque está no estado de morte. Então, da mesma sorte, o Senhor Jesus aqui, ele diz assim, olha, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos não entenderam a figura. Está entendendo? Os apóstolos, né? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eu estou lendo o capítulo 11, versículo 11, 12 e 13. Tá? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E aí ele chega lá e ressuscita Lázaro, depois de 4 dias estando morto. Então, quando a pessoa morre aqui fisicamente, é só o corpo que morre, não a alma. Olha o que Jesus diz em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, quando alguém tira a sua vida, ele tirou a sua vida física. Mas a sua alma, Jesus disse, ele não tem poder para matá-la. Logo, se ele não tem poder, essa alma se desintegrou do corpo, ela tem que ir para algum lugar. E a Bíblia apresenta claramente o lugar. Lá na passagem do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, mostra que Lázaro foi levado pelos anjos no seio de Abraão, terceiro céu, enquanto que o rico foi sepultado e lá no inferno ele clamava. Quem clamava? A alma dele, porque o corpo ficou na sepultura e a alma foi para o inferno, para o lugar de tormento. Perfeito. O senhor está apontando para a imortalidade da alma? É o que Jesus disse. É o que ele diz aqui, olha. Não, mas aí é o seguinte, se porventura alguém tiver dúvida, eu estou aqui com a ajuda de Deus, para esclarecer esse ponto. Olha o que Jesus disse, é claro.
E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mesmo aqueles que são mortalistas, aqueles que não acreditam na imortalidade da alma, ao tentar interpretar a segunda parte e pensar que é uma criptonita para os imortalistas, ou seja, o ponto fraco dos imortalistas, eles caem numa gritante contradição. Por quê? Olha o que Jesus disse. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Só que a palavra inferno aqui, ela tem um campo semântico muito amplo. Ou seja, ela tem uma variedade de significados. E por isso nós damos o nome para essa palavra de palavra polissêmica, porque tem muitos significados. Inferno aqui, se você for no texto grego, a palavra que vai aparecer ali é Guiena. E o que é o Guiena? Guiena é o lago de fogo. Então, se Deus só vai fazer perecer esta alma no Guiena, pare para pensar, Caim morreu há 6.000 anos atrás. Só que o Guiena ainda não foi inaugurado, não tem ninguém lá. Não tem Satanás. Então as pessoas que acreditam, Satanás vai para o teu lugar, para os quintos dos infernos. Ele está redondamente enganado. Satanás não está no inferno. E ele, é até do seu interesse, que as pessoas acreditem que ele está lá, para ele ficar bem soltinho trabalhando, como Pedro disse. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando a quem possa tragar. Então perceba que se Caim morreu há 6.000 anos, mataram o corpo dele, mas não mataram a alma, essa alma está viva, porque ela só irá para o Guiena. Isso eu estou tentando fazer uma leitura daquilo que está na mente do mortalista, daquele que não acredita na imortalidade da alma. Então ele vai ter que, no mínimo, ter essa compreensão. Bom, se ele a alma só vai perecer no Guiena, e o Guiena, ninguém foi para lá, só vai depois do juízo final, significa, então, da mesma sorte que essa alma até agora está viva. E se ela está viva, onde ela está? Está aí no ar? É um fantasminha, camarada? Está poluindo a atmosfera? Não. A Bíblia é clara, dá 2 destinos para essa alma. O céu ou o inferno. Não tem outro local. Só que Jesus disse, ele pode fazer perecer no inferno. Esta palavra perecer vem do grego apólime, que também é destruir, apólime. E esse apólime é um verbo grego que pode significar uma infinidade de coisas. Por exemplo, um odre, que antes não tinha as garrafas de vidro de vinho, né? Tinha um odre que era feito de pele de carneiro. E aquele odre, ele era todo curtido, trabalhado, para depois ser depositado o suco da uva, que passava pelo processo de fermentação, e então se tornava aquele vinho bom. E aquele vinho, com o tempo, ele podia estourar o odre, dependendo da posição do odre. Porque ele acabava tendo uma fermentação tão grande que estourava o odre. Esse odre estragado, esse estrago é chamado também de apólime. Uma ovelha que se perdeu é apólime. Então pode ter vários significados. Neste caso aqui, esse apólime é a separação da comunhão com Deus. É o afastamento. Está estragado porque não tem contato com Deus. Não tem comunhão com Deus. Está totalmente distante de Deus. Se perdeu. A ovelha que se perdeu é apólime. A alma que está perdida, ela também é apólime. Então, aqui não é que Deus vai aniquilar, porque existem outras palavras gregas para aniquilação e deixar de existir, mas não apólime. Ok. Professor, ficou bem explicado, mas virou um rebu aqui no WhatsApp. Opa, manda ver. A pergunta é a seguinte, para quem acredita na imortalidade da alma, do ponto de vista do não salvo, tá, professor? Do não salvo. Morreu. Ele não vai para o fogo, Lago de Fogo. Ele está onde? Não, o Lago de Fogo, quem vai estrear o Lago de Fogo, se o pessoal tiver disponibilidade da Bíblia, leia, neste momento,
Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. Veja lá, quem é que vai estrear o Lago de Fogo? Porque agora não tem ninguém no Lago de Fogo. Está vazio lá, viu? Está muito vazio. É um estreante que merece ir para lá, né? E acho que, o professor, eu comentei que acho que antes de travar, é um estreante que merece ir para lá, né? Meu Deus do céu, não, que isso. Olha só. Vai ser um estreante que merece, justamente. Capítulo 19, versículos 19 e 20. E vi a besta, muito besta mesmo, viu? E os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, contra Cristo e contra a igreja e os anjos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de enxofre de fogo de enxofre. Nem o diabo está lá. Ele vai, mas não agora, porque logo depois disso ele vai para o abismo, que é um outro tipo de inferno. E quando ele sair do abismo, então ele será lançado no lago de fogo. Olha, Satanás é solto, capítulo 20, versículo 7. Depois no versículo 10, está escrito assim, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ora, como o ímpio poderá ser atormentado para todo sempre, ir para o inferno e sofrer para todo sempre, a besta e o falso profeta sofrer para todo sempre, se não tiverem uma alma imortal? Se a alma morre, dentro de pouco tempo o corpo vai se dissolver e a alma junto. Mas aqui ele diz que o castigo será eterno. Por exemplo, Mateus capítulo 25, 46 mostra que a vida é eterna e o castigo também é eterno. Então, para a pessoa poder sofrer um castigo eterno, ela precisa de uma alma imortal. Caso contrário, como é que esse castigo vai ser eterno? Para quem tem muitas pessoas de uma mesma denominação que acaba me seguindo, professor, e talvez nunca ouviu esses conceitos teológicos de alma mortal ou alma imortal, e aí o pessoal está mandando um meme aqui, uma foto do boom na cabeça, né? Existe a outra corrente, sim. Dentro disso, morreu não salvo. Se eu não fui lançado ainda no lago de fogo, onde que está o não salvo? Eu não, né? Um exemplo. Aonde está esse não salvo? Vamos, a Bíblia responde. Pode ser? Toma, sempre. Lucas 16, bora lá. Lucas 16, versículo 19. Responde. Já estou nele. Já está? Então, se quiser, pode ler, por favor. A partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Só e um morreu minutinho. também o rico. Opa, perdão. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Seio de Abraão. Que é uma outra palavra para dizer terceiro céu, paraíso, lugar de bem-aventurança. E o rico? E morreu também o rico, e foi sepultado. Dormiu, né? O corpo. O corpo. Enoades, ou Hades, né? Ergueu-lhe os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ok, pronto. Você acabou de ler o destino dos dois. O salvo para o seio de Abraão e o rico ímpio, que era egoísta e só vivia para o seu Deus chamado Mamon, lá no Hades, em tormento. Tá aí a resposta. É Jesus que dá essa resposta aqui sobre o destino do ímpio e do justo. E fora isso, vamos para a 2 de Pedro,
Você está com a revista atualizada? Não, né? A revista atualizada ilustra Não, melhor. eu não estou com a atualizada, não. Eu estou usando a da Bíblia da Congregação. Isso, é a corrigida, João Ferreira de Almeida. Vamos ler mesmo assim, mas eu não me queiram mal, mas eu preciso usar o vocábulo grego, sem usar de tecnicidade. Eu vou procurar simplificar o máximo. Capítulo 2, versículo 9. Só um comentário antes, eu inclusive recomendo para os alunos da Lexi não utilizarem essa Bíblia que eu estou lendo, tá? Que fica... Ah, tá. Então, não, mas não tem nenhum problema não, tá? Mas agora eu acho ela muito complexa. Existem, acho que, traduções... eu peguei uma leitura mais simples, né? Muito mais simples. Isso. Bora lá então. Versículo 9, 2:9. Assim sabe... Isso, vamos lá. Pode ler. Não, o senhor lê, é melhor a sua. Ah, tá bom. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Na verdade, aqui não é para ser castigado, é reservar sob castigo. Preste atenção. A tradução aqui ela não foi muito feliz. Aqui não é para ser castigado, mas é sob castigo. Existe um verbo grego, só a título de curiosidade, ele é koladizomenos. Ele tem uma característica verbal, que eu vou dispensar a tecnicidade, mas ele tem uma característica cuja ideia é de continuidade no castigo. Olha, vamos falar a nossa língua portuguesa. O verbo, por exemplo, ele pode estar no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. O que é um verbo no pretérito perfeito? Eu vi o Bruno na live da Lexi, como é que é? Lexi Teologia, né? Eu vi, a ideia nesse verbo é que a ação foi completa. Eu vi e acabou. Agora, eu vou usar o verbo do pretérito imperfeito. Eu via o Bruno. Eu não apenas vi, mas eu via, mostra uma ação em desenvolvimento. Eu via, e não houve um momento em que eu parei de ver. Porque é uma continuidade. Esse aspecto da língua portuguesa, ele está presente no verbo grego, que a gente chama de ação linear, ação contínua. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer não é assim, ó, eu criei, não. É crer e continuar crendo, ao que Paulo disse. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Neste caso, a fé o acompanhou até o momento da sua morte, que agora não precisa mais da fé. Os dons não são necessários. 3 coisas permanecem: o amor, a esperança e a fé. Mas o maior desse é o amor. Então a fé ele guardou. Aqui, da mesma sorte, ele reserva o ímpio sob castigo. Ele está sendo castigado. Mas se a pessoa morreu e deixou de existir, como que ela está sendo castigada? Ela só pode estar sendo castigada porque existe uma parte desta pessoa que sobrevive à morte do corpo. E essa parte chama-se alma. O pastor, saudações do Peru para o senhor, África, Holanda, Portugal, povo até tarde aqui. Mandaram um verso de Eclesiastes falando que quando dormimos ou quando morremos não temos consciência. Eclesiastes 9, versículo 5. Conte-nos sobre... Essa passagem bíblica é uma preferida pelos mortalistas. Existem alguns nomes, eu vou deixar aqui só a título de curiosidade. Eles são aniquilacionistas. O que nós estamos trabalhando aqui é uma área da antropologia teológica. O que é antropologia teológica? É o estudo acerca da composição do homem, dos atributos do homem, das faculdades que compõem o homem.
E entre elas, o homem é composto, na visão tricotomista, de 3 partes: corpo, alma e espírito. Outros acreditam que o homem é composto apenas de corpo e alma. Os mortalistas, os aniquilacionistas, na sua estrutura teológica, eles não vê o homem em 3 partes e nem em 2 partes. Vê o homem como uma coisa só. Porque o homem, para eles, é uma alma. Ele não tem uma alma. E por ser uma alma, por isso ele morre e acaba tudo. Tá? Só que isso não é um fato. Porque Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Ó, Zacarias 12, 1. Deus formou o espírito do homem dentro dele. Se formou dentro dele, é algo à parte do corpo. Havia só o corpo e ele forma o espírito dentro. Essa palavra formar, no hebraico, a ideia é de um oleiro que está amassando barro e modelando, ou de um escultor que está esculpindo e dando forma àquela madeira. Da mesma sorte, Deus trabalhou o espírito do homem. Fora isso, Jesus diz que não devemos temer os que matam o corpo, mas não pode matar a alma, mostrando que ela é imortal. Portanto, esses mortalistas, eles são chamados de aniquilacionistas. Porque quando morre um, morre tudo, acaba tudo, ele deixa de existir, só volta a existir na ressurreição. Mas vamos para o texto que nos foi proposto. Eclesiastes, capítulo 9. Inclusive, a pergunta vem de um aniquilacionista, tá? Eu conheço a pessoa, vem de um aniquilacionista. Então, bora lá. Então, vamos lá. Capítulo 9, versículo 5. Ó, eu sou muito prolixo. Quando você vê que eu estou prolongando, me corta aí, que senão eu vou embora. Pode ir, professor. Vamos ler o texto? Vamos lá. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Quem é que não concorda com isso? Todos os que estão vivos, com exceção de Elias e Enoque, sabem que vão morrer. Né? Isso aqui é um fato. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Você já chegou num velório, onde estão velando ali um corpo, num funeral, e aquela pessoa morreu te devendo 5 mil reais. Se você chegar ali e disser assim, seu caloteiro, me paga, o que ele vai dizer? Nada. Porque ele não tem mais relação, conexão, aquilo que falamos no início. Ele não tem conexão com nada que está acontecendo aqui na Terra. E é bom que se diga que o livro de Eclesiastes, ele tem um nome em hebraico, é Kohelet. Kohelet. O Kohelet é o pregador que fala a uma assembleia. E esse pregador chama-se Salomão. E Salomão, quando escreveu essa obra, ele tinha uma perspectiva da vida não além do sol, mas debaixo do sol. Tanto é que ele vai começar dizendo, debaixo do sol, tudo é vaidade, debaixo do céu, debaixo do sol. Então ele está analisando a vida aqui embaixo, como um existencialista, como um Soren Kierkegaard. Então ele está aqui analisando a vida das nuvens para baixo, e não das nuvens para cima. Então ele está contemplando a pessoa aqui embaixo, tá? Até esse ponto. Então ele diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha o que mais. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz, além do sol? Não, debaixo do sol. Então, se analisarmos a vida a partir dessa perspectiva e fizermos essa leitura temporal, todos nós concordamos, eu concordo com tudo que está aqui. Só que os próprios aniquilacionistas, que têm denominações, né, no Brasil e no mundo que são aniquilacionistas, eles acreditam numa recompensa após a morte. Acreditam que há recompensa. Só que olha o que o escritor está dizendo. Ó, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Ora, se for para crer literalmente em tudo que Salomão está dizendo aqui, obrigatoriamente eles deverão crer
que não receberão recompensa. Se não receberão a recompensa, não irão ressuscitar. Se não vão ressuscitar, não vão ter corpos glorificados. Se não terão corpos glorificados, não serão arrebatados. Se não forem arrebatados, não irão para o céu. Se não vão para o céu, eles fazem de Jesus um mentiroso, porque ele diz que vai nos levar para o céu. Olha o problema. É grave. É grave. É grave. É grave. Muito grave. Professor, tem uma pergunta aqui, bastante... eu vou fazer ela. Tem uma pessoa perguntando o seguinte. Nessa parábola do rico e do Lázaro, lá, o rico sentiu sede. O espírito tem sede? Ah, mas eu já esperava essa daí. Eu não sabia que o senhor esperava essa. Eu já esperava porque a leitura... E quando eu digo leitura, a interpretação que o mortalista ou aniquilacionista faz desta passagem é de uma parábola. Ora, existe no texto, é bom aqui, só apenas uma dica, quando for fazer uma interpretação, não se deixe levar pela epígrafe. O que é uma epígrafe? Vamos lá? Vamos voltar para a passagem? Epígrafe vem do grego epi. Epi é o que está no alto. E grafê vem de grafo, escrever. É o escrito. O escrito acima. O que é que está escrito acima do versículo 19? Pode ler, Bruno, por favor. Está escrito o quê? Perdão. Eu estou conectando uma outra pessoa que eu não estava conseguindo aqui. Ah, tá. O que é que está escrito acima do versículo 19? E que está em negrito. Espera aí, deixa eu voltar lá em Lucas. 16, 19. Deixa eu voltar nele, professor. Peraí. Bora lá. Mateus, Marcos, Lucas. 16. Capítulo 16, versículo 19. Acima do versículo 19 tem algo escrito. Vamos lá. 16, 19. A parábola do rico e do Lázaro? Isso chama-se epígrafe. Mas ela não condiz com a realidade. Por quê? Porque aqui nós não temos uma parábola. Nós temos uma história contada em forma de parábola. O que Jesus está dizendo é real. Jesus usava parábolas nas suas histórias para ilustrar uma verdade espiritual. Para ilustrar. Então ele está contando uma história real, só que em forma de parábola. Ou seja, para facilitar a compreensão do seu auditório. Portanto, é uma história. Por isso você vai ver, por exemplo, a Amanda que ele molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. A alma tem língua? A alma bebe água? Tem como o Lázaro descer do céu com o dedão cheio de água e colocar na boca? Não. Mas o que Jesus está aqui apresentando? Existe algo que possa ilustrar o sofrimento do inferno mais do que uma pessoa que está num lugar muito quente e morrendo de sede, está louco por uma gotinha d'água? Isso é uma agonia. A pessoa está ali numa chama, morrendo de sede, e não tem quem traga para ele uma gota d'água. Então o que Jesus quer mostrar é que esse lugar é de muito sofrimento, é de muita angústia. É de muito sofrimento. Então, por isso ele usa essas figuras do nosso mundo real. Porque a Bíblia não foi escrita para anjos. Os anjos sabem muito bem o que é isso. Não foi escrita para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Foi escrita para seres humanos. E o primeiro auditório de Jesus era da Palestina. E ali eles sabiam muito bem o que era isso. Então Jesus ele sempre vai usar figuras na sua história para poder ilustrar uma verdade espiritual. O que Jesus está querendo dizer é que existe uma vida após a morte. E essa vida pode ser uma vida de bênção, de bem-aventurança, mas também pode ser uma vida de tormento. Então ele traz essas figuras fortes para apresentar o tormento que é ali no inferno. Perfeito. Pastor, eu tenho uma pergunta de um amigo muito especial, um católico, muito especial, muito amigo. E aí ele faz dá uma apertadinha, vai. Essa ideia... Traz um pouco de água para mim, gente. Me deu até sede. Muito bom. Contando da parábola, eu também deu sede. Essa ideia do Hades
não parece um pouco do purgatório, uma sala que antecede o inferno? Bora lá. Bom, em primeiro lugar, essa passagem de Jesus aqui, de Lucas 16, 19 a 31, é uma história, não uma história, mas uma história contada em forma de parábola. É como se você estivesse fazendo uma pregação bíblica e no meio da pregação você incluísse uma ilustração para ajudar os irmãos a entenderem. Mas o que você está contando é a realidade da palavra. Aí você fala, irmão, inclusive tal, você conta, inclui aquela história. Os irmãos, agora eu captei, agora eu entendi. Mas a história que ele está contando é verdadeira. A ilustração foi só para ajudar na compreensão. Agora, o Hades. O Hades seria um purgatório? Depende do que essa pessoa que perguntou entende por purgatório. A palavra purgatório vem do latim purgatório, que é de purgar, que tem como finalidade purificar. Purificar. É lugar de purificação. Qual é o conceito? Que aí também ele acabou entrando no estado intermediário. Só um momento. Porque esse estado intermediário, ele existe dentro da visão católica, apostólica romana, existe na visão espírita, existe na visão hindu, tá entendendo? Então, qual que é, na visão católica, o purgatório? O purgatório é lugar de purificação. Eles acreditam, por exemplo, que as crianças que morreram sem serem batizadas são pagãs. Então, se elas morrem desse jeito, elas precisam passar pelo purgatório para se purificar. Purgatório não é lugar de gente perdida. Muitos evangélicos, muitos cristãos confundem isso, achando que o purgatório é lugar de salvação. Não, não é lugar de salvação. É lugar de purificar salvos. Porque os católicos, assim como nós, acreditam que o perdido vai para o lugar de tormento. Agora, o salvo, ele não está totalmente purificado dos seus pecados, então ele precisa passar pelo purgatório, passar pelas últimas purificações para depois ascender aos céus. Só que aí existe toda uma exploração, como existia na Idade Média, onde havia venda de indulgências, onde havia dinheiro que era jogado na porta de Wittenberg, tinha lá um cofre escrito assim: ao tilintar de uma moeda neste cofre, uma alma estará saltando do purgatório e indo diretamente para o céu. Então, percebe, existem as aberrações. Então, ali, o Hades não é lugar de purgatório, porque dali ninguém sai, a não ser depois para o juízo do grande trono branco e depois ser lançado lá no Guiena, no Lago de Fogo. No caso do purgatório, não que seja real o purgatório, porque a Bíblia não ensina a doutrina do purgatório, isso é tirado de um livro apócrifo chamado 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 46 a 48, que a Igreja Católica tirou desta obra apócrifa para poder validar os conceitos que eles apresentavam antes da Reforma Protestante. Depois, como isso foi contestado pelos reformadores, então eles lançam mão dessa literatura para poder validar as suas doutrinas. E eles nem chamam esses livros de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos, porque eles mesmos foi quem os canonizou, né? Então, Hades é lugar de tormento, e dali é como se uma pessoa, por exemplo, um camarada, ele praticou um crime. O primeiro lugar para onde ele vai? Ele vai para o distrito policial. Ele vai lá fazer o boletim, o BO, como é que é? Acho que é BO mesmo, né? O boletim, não é BO. Ele vai lá, vai ter que assinar ali o BO ali, do que ele praticou. E ele vai ficar numa cela, como por exemplo os ladrões e os crimes do colarinho branco, que tem informação, que são políticos elevados, para onde que eles vão? Para a Polícia Federal, ficar lá no bem bom, tendo uma televisãozinha e tal. Aquilo ali, imagina, para quem vivia uma vida numa casa suntuosa, uma vida nababesca, vivia nas Ilhas Caimã, vivia regado dos melhores vinhos de 10, 20 mil reais a garrafa, agora ficar num chilindró com uma televisãozinha desse tamanho, tomando banho de água fria, já é um inferno para ele. É um inferno. Você está entendendo? Então, da mesma sorte, o cara que está lá no Hades, é isso aí, é uma antessala do verdadeiro inferno. Ainda não é o inferno e o Lago de Fogo, é uma antessala. Tá perto. É muito fácil algumas pessoas acreditarem num terceiro céu
do que acreditar numa antessala do inferno, né? É complexo daí. Bom, o senhor comentou 3 céus. Existem quantos céus? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que existe o céu e o céu dos céus. Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, apresenta 7 céus, né? Ali vai falar sobre inferno, purgatório e paraíso, né? Na comédia de Dante Alighieri. E ele fala que existem 7 céus. Os judeus também falam de 7 céus ou mais. Eu vou ficar com a Bíblia. Paulo diz que foi até o 3º céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito contar. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. Maravilhoso. Professor, Jesus, essa pergunta vai cair como uma bomba para muita gente e eu imagino a resposta vai ser 2 bombas. Jesus está com o seu corpo glorificado ou ele está em espírito lá no céu? Bom, para compreendermos isso, é importante nós entrarmos num conceito cristológico, né? Da cristologia. É o estudo da pessoa de Cristo. Cristo, na divindade, porque nós cremos que são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa trindade, ele é a única pessoa que possui um corpo. Porque foi somente ele que encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Só nesta passagem bíblica já mostra que o Verbo é um e o Pai é outro. Por aí. Depois ele diz, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Então já são 3, certo? Então ele se encarnou. E com o seu corpo, Jesus homem, que ele tinha 2 naturezas. Uma natureza divina, que é eterna, incriada, imortal. Ele é onisciente, onipotente, tem todos os atributos da divindade. Mas ele assume uma natureza carnal. E ele tomou sobre si os nossos pecados e por isso o seu corpo morreu. Mas ao 3º dia ele ressuscitou com o corpo glorificado. E como que ele foi para o céu? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, responde. Olha só que interessante. É linda essa parte. Essa parte é linda. Muito. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu ouvistes ir. Como é que ele foi para o céu? Foi com o corpo glorificado. Como é que ele vai descer do céu? Vai descer com o corpo glorificado. Que corpo nós teremos quando formos para o céu? Paulo responde na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, ele diz o seguinte, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele foi assunto aos céus com o corpo glorificado. E lá ele continua com o corpo glorificado. Deus, homem, homem, Deus. Glória a Deus. Pergunta de uma criança, tá? Eu vou ter que fazer aqui. Essa que é perigosa. Ele falou, Bruno, ele está no céu com a mão furada? Vamos ver? Bora ver? Lucas, a Bíblia é tremenda, né? É maravilhosa. Lucas 24, versículo 36 a 39. Está escrito assim, olha. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo.
tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Quer mais? Zacarias capítulo 12. Gente, a Bíblia é linda demais. Eu já começo a me empolgar, já senti a presença dele aqui. Ó. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, Nós olha, também. no capítulo 13, versículo 6, ó, está escrito assim: e se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Pronto. Eu creio que a Bíblia aqui responde, Bruno, esta pergunta desta criança. Ele está com o mesmo corpo e ele se apresentou para mostrar, cara, ele é a prova do que aconteceu com ele. As marcas da cruz, as marcas que ele fez questão de deixar as marcas. Ele poderia ter ressurgido, por exemplo, eu creio que na ressurreição, o cego não voltará cego, o mudo não voltará mudo, o paralítico não voltará paralítico, porque a Bíblia diz que a língua do mudo cantará, e o olho do cego verá, e o aleijado vai saltar. Pronto. Acabaram-se as deformidades, acabaram-se as imperfeições. Entraremos no mundo da perfeição, que é o mundo de Deus. Glória a Deus. Pastor, tudo por nós, né? Sem merecer. É duro. Verdade. Querido, tem uma pergunta aqui. É uma passagem polêmica também com relação aos que não viram a morte, como Elias, como Enoque. E uma segunda, que eu já vou emendar, porque eu acho que o senhor consegue trabalhar essas duas pontas de forma corrida. O salário do pecado é a morte, né? Que morte é essa? É importante, né? Eu coloquei aqui no WhatsApp, cuidado com Thanatos e Gnecros aqui no grego, tal, mas é melhor o senhor entrar nessa explicação, vai ser melhor. Primeira pergunta, os que não viram a morte, como Enoque, como Elias, e a segunda, que morte é essa dos que pecaram? Estou sem água aqui, o senhor me deixou agora emocionado. Amém, glória a Deus. Bom, vamos lá falar de morte. Quando Deus disse para o casal, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis, porque no dia que você comer, certamente morrerás. O hebraico diz, morrendo morrerás. A pergunta que fica é a seguinte: no momento em que eles comeram, eles já caíram mortos? Não caíram mortos. Então Deus mentiu? Que ele disse que no dia que comesse morreria. E por que naquele dia eles não morreram? Fica aí uma questão polêmica. Então, nós precisamos entender a questão de morte não apenas com um sentido apenas. Porque a experiência que eu nunca tive, né? Mas que nós temos assim, de ver, é pessoas que morreram fisicamente. Essa é a experiência. Mas existem 3 tipos de mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. Quando Deus falou da morte, ele contemplava estas 3 mortes. Por isso que é morrendo morrerás. Você morre espiritualmente, depois morre fisicamente, e morrendo fisicamente, estando morto espiritualmente, morrerá eternamente. 3 mortes. Essa morte, a pessoa quando nasce, ela já nasce morto. E todo aquele que nasce morto, se não morrer de novo, morrerá de novo. Viu só, Rono? Todo que nasce morto, se não... Ou melhor, todo aquele que nasce morto, se não nascer de novo, vai morrer de novo. Tá entendendo? Essa foi a primeira vez que eu ouvi. Boa. Pois é. Então, todo mundo nasce morto espiritualmente, separado. O que é morte espiritual? Separação de Deus. Todos nascem separados. Qualquer criança nasce separada de Deus. Por causa do pecado de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens e é por isso que todos pecaram.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então a pessoa nasceu morta espiritualmente. Ela vai morrer fisicamente. E se fisicamente ela morrer, estando morta espiritualmente, vai morrer eternamente. Então, a morte de que Jesus, que Deus está falando, são as 3 mortes. Agora, a primeira morte, nasceu morto espiritualmente. Você pode nascer de novo, porque se você está morto, você precisa ressuscitar. E essa ressurreição é novo nascimento. Pela fé, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nascemos de novo, ok? E mesmo que você morra fisicamente, você está vivo na presença de Deus e você não vai experimentar a morte eterna. Muito pelo contrário. Por ocasião do arrebatamento da igreja, você vai para a vida eterna, porque você irá ressuscitar fisicamente, a sua alma, conforme 1 Tessalonicenses 4:14, a sua alma se encontrará com o seu corpo e ele será ressuscitado gloriosamente, de forma incorruptível e imortal, para habitar com o Senhor eternamente. Agora a questão de Enoque e de Elias. O que você quer saber sobre Enoque e Elias? A pergunta de um irmão que está aqui é o seguinte: eles não, é uma pergunta até que eu acho que já foi respondida durante a live, né? Eles não viram a morte. Onde eles estão agora? É uma pergunta, acho que já foi respondida, né? É possível, porque a Bíblia responde. Gênesis capítulo 5, versículo 24 e 25. E andou Enoque com Deus e Deus para si o tomou. Fato. O verbo ali, se eu não me engano, é lakar. Lakar, em hebraico, que é tomar. Deus tomou ele para si. E quando você vai para Hebreus, capítulo 11, versículo de número 5, olha só que lindo. Está escrito assim, ó. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ele andou com Deus. E o profeta Elias, o que aconteceu com Eliahu Hanavi, com o profeta Elias? 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 a 11, dá a resposta. Capítulo 2, versículos 9 a 11. Está escrito assim, olha. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Para onde que Elias subiu? Ao céu. Portanto, ambos estão no céu. Pastor, e se uma criança morre? Antes de conhecer a Jesus Cristo? Eu creio que a misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, porque essa criança, ela não estava com a consciência de pecado. Não é que uma criança não tem pecado, porque Davi disse, em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está falando da universalidade do pecado. Todos os descendentes de Adão, com exceção de Jesus, são todos pecadores. Mas a misericórdia de Deus é grandiosa. Deus vai condenar essa criança? É complicado. A Bíblia diz, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Então, o que ocorre? Há uma oportunidade para elas, né? Nesse momento que elas morreram, sem salvação. Eu não tenho um texto bíblico que diga assim, olha, essa criança morreu e foi para o céu. Mas nós temos indícios, algumas passagens que parecem indicar que essa criança ela vai para o céu, visto que ela nasceu, mas ela não tinha consciência de pecado. Perfeito. Tem uma irmã dos Estados Unidos, a irmã Viviane, que fez uma pergunta aqui, corre um pouco do tema, mas é uma curiosidade dela, que ela já me chamou no WhatsApp, no grupo aqui e também na que a gente pergunta. Judas, o traidor, onde ele está? Após o suicídio, o que aconteceu com a alma dele, sendo que ele mesmo tirou a sua vida? Eu acho que é uma problemática do suicídio, de Judas especificamente. Perfeito. Judas, é bom que se diga que ele não perdeu a salvação porque traiu Jesus. Ele perdeu porque não se arrependeu de verdade, porque ele fora dada várias oportunidades.
Eu defendo, inclusive no novo livro que eu lancei agora, Perguntas Escatológicas Difíceis de Responder, eu defendo que Judas era salvo. E eu apresento mais de 20 razões, mostrando por que ele era salvo. Mostra o livro, pastor. Mostra o seu livro para nós. Então, este livro, ele está na gráfica. Eu estou fazendo a pré-venda dele. É a pré-venda, né? Apenas a pré-venda eu estou fazendo. E... Desculpa te cortar. Para os alunos da Lexi, o professor comentou comigo na aula que ele deu para a minha turma da Lexi, que ele vai fazer uma promoção, vai manter a promoção de lançamento para os alunos. Sim. Ele custa R$190, vai sair por R$90 já com frete grátis para o Brasil. Fora do Brasil, aí tem que combinar o frete, né? Porque aí é outra história. Chama aqui na Lex no direct, que depois eu direciono para o número dele lá para manter esse desconto para a gente, tá bom? Maravilha. Então, o que ocorre? Eu acabei perdendo a linha que nós estávamos. Perdão, Judas era salvo. Então, eu defendo que Judas Iscariotes era salvo, perdeu a salvação. Perdeu a salvação porque traiu? Não. Perdeu porque não se arrependeu de verdade. Agora, uma vez que ele estava em pecado, o pecado da traição do Filho de Deus, ele vendeu Jesus, ele não se arrependeu e por isso não obteve perdão, ora, a Bíblia diz que tem um destino para ele, é o destino do rico. Onde que ele está? No mesmo lugar onde está o rico. O rico da passagem do rico e Lázaro. Quando ele devolve as moedas, não é um sinal de arrependimento, né? É um sinal, ele vai lá devolver, mas não foi um arrependimento de verdade, porque uma pessoa que se arrependeu de verdade, ela não vai se suicidar. Exatamente. Porque uma vez arrependida de verdade, há a restauração do espírito na vida dela. E ela, a última coisa que ela vai pensar é em tirar a sua própria vida. Então, o que mostra que não foi um arrependimento verdadeiro, não que ele não fosse sincero no sentimento dele. Caiu a casa, porque Judas, vamos agora aqui trabalhar um pouco essa questão de Judas Iscariotes. Quem era Judas Iscariotes? Ele era um zelote. Ele era um zelote, né? Um zelote ele fazia parte de um grupo revolucionário. Uma guerrilha. Os discípulos de Jesus, isso não está escrito na Bíblia, pela história, né? Os discípulos de Jesus, olha que curioso, eles não estavam aguardando um Machia, um Messias que iria levar eles para o céu. Eles estavam aguardando um Messias também revolucionário, que viria aqui, dominaria o Império Romano e devolveria o reino para Israel. Basta ler Mateus capítulo 17, versículo 10. Basta ler a passagem onde João o Batista foi preso porque denunciou o pecado de Herodes. Falou, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Você está praticando um adultério. Isso porque Herodes, ele fazia parte do judaísmo, né? Herodes era rei de Israel, da Judéia. Ele falou, é proibido pela lei você fazer isso. E ele com raiva mandou prender a João Batista. Mas ele não tinha coragem de matá-lo porque o povo tinha ele como profeta. Mas até que ele conseguiu matar João Batista. Só que antes de matar João Batista se vendo naquela dificuldade, ele mandou, acho que 2 de seus discípulos perguntarem para Jesus. Olha, vai lá e pergunta para ele se ele é se é ele mesmo o Cristo, em outras palavras, ou nós esperamos outro. Porque ele falou, poxa, eu estou aqui preso, por falar a verdade. Ele é o Machia. E ele não faz nada, ele não toma o império. João, o Batista, foi o primeiro mártir. Foi o primeiro mártir. Tá? Então ele foi martirizado por conta da sua postura diante de Deus contra o pecado. E Jesus simplesmente permitiu que ele morresse. E ele falou, poxa, eu estou aqui preso e ele não vai fazer nada? Será que ele é o Messias mesmo? Por quê? Porque a sua expectativa era de um Messias que iria tomar o reino temporal. Só que Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, ele disse quando estava preso, eu pediria ao Pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Um anjo só matou 185 mil. Imagina 72 mil anjos. Que estrago eles não fariam no universo. Absurdo. Remorso é diferente de arrependimento, né? Existe o remorso, existe o genuíno arrependimento. Há um abismo.
Há um abismo de diferença. Pastor, última pergunta aqui dos alunos aqui que está bombando, e aí o senhor encerra como quiser a sua parte e nos deixa uma palavra, por favor. É uma pergunta super calvinista. Judas escolheu trair Jesus? Claro que ele escolheu. Ele escolheu. O calvinista já diria o seguinte, ele não escolheu. Ele obedeceu um decreto divino. Ele obedeceu um decreto. Mas eu tenho uma palavra aqui para os calvinistas. Porque eles vão se apoiar no texto de João 17:12. Pai, dos que tu me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. Precisamos fazer duas reflexões aqui nesse texto. Primeiro, filho da perdição. O que é um filho da perdição nesse contexto de João? Existe uma peculiaridade na índole hebraica, ou no idioma, ou na cultura hebraica, chamada hebraísmo. Hebraísmo. E o que é um hebraísmo? É quando você designa uma pessoa pela sua conduta. Ou outra situação. Por exemplo, Jesus é chamado de filho de Davi. Como assim filho de Davi? Entre Davi e Jesus tem 1000 anos. Como que Jesus pode ser filho dele? Esse hebraísmo é um hebraísmo. Que significa o quê? Que Jesus é da descendência de Davi. É da tribo de Judá. Isso é tão verdade que Jesus... Quem era o pai de Jesus? Ele não tinha pai humano. Ele tinha um pai adotivo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele teve um pai adotivo. Só que na cultura judaica, se o filho tem o pai judeu, mas a mãe é gentia, esse filho não é judeu. Agora, se a mãe é gentia e o pai não é... se a mãe é judia e o pai não é judeu, o filho é judeu. Porque a judaidade vem da mãe e não do pai. No caso, na época de Jesus, era assim. Por que então Maria é uma judia? Justamente por conta disso. Para que ele então viesse da tribo de Judá e fosse o herdeiro do trono. Para se cumprir, Gênesis capítulo 49, versículos 10. Ele é chamado de Siló. E o cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló, que é Cristo, a quem pertence o reino. Portanto, filho da perdição é como, por exemplo, uma pessoa que vivia na desobediência é chamada de filho da desobediência. A pessoa que anda na obediência é chamada de filho da luz. E a pessoa que anda como um perdido, vive praticando coisas de perdido, é um filho da perdição. Só que dentro deste contexto, Judas Iscariotes, ele não é filho da perdição, porque foi predestinado para ser alguém como filho do inferno. O que vai explicar? O texto que vai explicar isso é João capítulo 18, 8 e 9. Olha só que interessante. Quando se diz assim, para que se cumprisse a Escritura, procure no Antigo Testamento um texto que diga que Judas estava predestinado ao inferno. Você não vai encontrar. Isso precisa ser interpretado. Olha o capítulo 18, versículo 8 e 9. Olha o que está escrito. Jesus respondeu, porque vieram para prender Jesus, né? E eles vieram com quem para prender Jesus? Com Judas Iscariotes, que havia apontado o lugar onde Jesus estava. E Jesus estava com quem? Estava com os 11. Então, Jesus e mais 11, Judas Iscariotes e os soldados e as autoridades. 2 grupos. Quando vieram, perguntaram... E eles disseram a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Porque eles estão perguntando, né? Tornou-lhes, pois, a perguntar... A quem buscais? Jesus perguntou. E eles disseram, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscar a mim, buscais a mim, deixai ir estes. Estes quais? Que estavam com ele.
estes que estão comigo, né? Esses estão com vocês. Estes que estão comigo, os 11, deixar ir estes que estão aqui comigo, para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, o que acontece? Filho da perdição, porque Judas Iscariotes, ele se perdeu no caminho, vendendo Jesus e abrindo mão do seu apostolado. Ele perdeu o seu posto de apóstolo. Ele se perdeu pelo dinheiro, por isso chamado de filho da perdição. Porque Judas não poderia interceder por Judas Iscariotes. Perceba que ele está intercedendo pelos 11, porque Judas já estava perdido do outro lado, na curva do rio. Então ele falou, deixa ir estes, porque esse já está com vocês, e já está perdido. Isso é ser filho da perdição, porque ele estava no caminho de um perdido, que é de trair Jesus. Então a perdição aqui, agora veja bem, a passagem que João 17,12 vai nos remeter, a passagem para a qual a passagem de João 17,12 vai nos remeter, é para o Salmo 109, versículo 8. E aí já encerramos, tá? Salmo 109, versículo de número 8. Olha só que interessante que está escrito aqui, ó. Salmo 109, 8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Ele perdeu o ofício e morreu rapidamente. Você pode perceber que o primeiro a morrer no colégio apostólico, quem é? Judas Iscariotes. E aqui que diz, ó, sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Quem vai falar disso aqui novamente? O apóstolo Pedro, quando ele vai fazer a eleição para substituir a vacância de Judas Iscariotes, ele vai usar o mesmo texto aqui no capítulo 1, versículo 16, e depois o versículo 20 e 21. Ele diz assim, olha, varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Olha só como que ele remete para aquela passagem. E olha o versículo 20. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. E no versículo 25, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Qual lugar? O lugar de perdido, porque ele se perdeu e não voltou atrás, apesar de Jesus, quando estava ali no Getsemane, qual foi a saudação de Jesus? Jesus disse uma palavra muito importante, amigo, aqui vier. Isso é uma oportunidade. Era para cair a ficha, porque, escuta, a traição já havia sido feita, não tinha como voltar atrás. Mas ele podia se arrepender e se jogar nos braços de Jesus e falar, mestre, me perdoa. E seria perdoado. Maravilha. Uma vez eu tive com uma irmã, sabe aquelas irmãs da Assembleia, coque na cabeça? Uhum. Simples. Aí ela olhou para o irmãozinho que fez essa pergunta e falou assim, ah, meu filho, se não fosse Judas ia ser outro, mas que ia acontecer, ia, sem chance. E o melhor, e o mais interessante é que não está escrito em lugar algum que seria Judas, que tem o nome de Judas. É o que ela disse, matou. É isso aí. Pastor, gratidão enorme. Obrigado pela aula que o senhor deu para Alex na semana anterior e hoje aqui aberta para batemos em algum momento 200 pessoas ao vivo e eu tenho dúvida que isso aqui vai chegar para milhares de pessoas gravado, né? Deixa uma palavra para nós. Bom, de tudo que temos ouvido, João, o evangelista, no capítulo 3, versículos 1 a 13, eu amo esse texto, eu amo a palavra de Deus, mas tem aqueles textos que tocam a gente, né? Aleluia, glória a Deus. Está escrito assim, olha, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, aleluia, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Esta palavra eu gostaria de deixar, que a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira, né? A qualquer momento nós podemos sair daqui, mas que possamos fazer o melhor para Deus, viver na presença, porque salvo nós já somos, mas nós estamos à busca da recompensa, do galardão, e muito mais, precisamos permanecer firmes, para que no dia do arrebatamento nós sejamos arrebatados e tenhamos um corpo glorificado. E lá no Apocalipse, capítulo 2 e 3, tem 7 promessas para os vencedores. Vocês verão que no final de cada carta existe uma promessa. E tem uma que diz, aquele que vencer, eu lhe darei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele jamais sairá. Aquele que vencer, eu escreverei nele o meu nome, o nome da cidade do meu Deus, o nome de Deus e a Nova Jerusalém. Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. É isso que eu quero deixar. Glória a Deus. E para vencer fica o convite, basta aceitar o convite de Jesus Cristo, né? Justamente, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, creu e permaneceu firme até o final. Tudo que nos resta é dizer como Paulo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me é guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Amém. Querido, Deus te abençoe. Gente, comenta glória a Deus aqui para a gente permanecer crendo até o final. Pastor, uma honra muito grande tê-lo, Senhor, conosco. O Senhor é uma inspiração para muitos de nós. Amém. E essa minha jornada na licenciatura é espelhada no Senhor profundamente, tá bom? Glória a Deus que abençoe. Um abraço para sua família. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Até, se Deus Gente, quiser. Deus abençoe a todos, um grande beijo no coração de todo mundo. Comenta glória a Deus aqui, clica nesse coraçãozinho para essa live chegar no máximo de pessoas possível, inclusive a gravação. Vai ficar salva para quem perguntou, a live fica salva. Comenta aqui quem que você quer que ouça e veja essa live. Tá aí a importância do estudo bíblico, tá aí a importância de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Estudar a palavra não nos afasta do Espírito Santo, não nos afasta da virtude do Espírito Santo. Pelo contrário, nos aproxima de forma profunda. Nos aproxima de forma profunda. Amo todos vocês em Cristo e até a próxima. Fiquem com Deus.